Bem-vindo, bem-vinda, vídeo novo, começando aqui no nosso canal. Para você que está chegando agora ou ainda não me conhece, eu sou o Caio Maier, fotógrafo há 14 anos. E aqui nesse canal você encontra muito conteúdo sobre fotografia, sobre desenvolvimento pessoal, profissional e tudo que ronda o nosso dia a dia, enquanto empreendedores, enquanto pessoas que trabalham com criatividade, com arte e por aí vai. Hoje falaremos, no mundo da fotografia, sobre a diferença desses dois itens aqui, que basicamente, contextualmente, são a mesma coisa, uma 50mm e outra 50mm aqui, porém existem inúmeras diferenças entre esses dois equipamentos, que é o que a gente vai conversar no dia e no vídeo de hoje, beleza? Vamos lá, vamos conversar sobre 50mm versus 50mm. Muito bem, pessoal, é claro que existe uma grande diferença aqui de primeira mão, correto? É só olhar para o tamanho dessas belezuras aqui. Uma é extremamente pequena, extremamente leve, e outra é extremamente grande e extremamente pesada também. Características básicas num primeiro momento. Primeira coisa, estrutura, tamanho, peso, né? Aqui nós estamos falando de 160 peso, 160 gramas. Isso aqui basicamente não pesa nada. Olha o tamanho disso aqui, olha o tamanho desse vidro. É coisinha pequenininha mesmo. 160 gramas para 950 gramas. Que nós temos esta incrível lente aqui também que, se a gente for parar para pensar, é muito bonita, muito ok, muito lindona, né? Ó, vamos tentar focar, Canon. Obrigado, obrigado. Então, primeira coisa que a gente vê de diferença desses dois equipamentos é o tamanho, é a estrutura. E, logicamente, muito mais pesada, muito mais leve. Outra diferença que não dá para ver aqui, mas entende-se que existe essa diferença. Aqui nós estamos falando de aproximadamente R$ 1.500 de investimento. E aqui nós estamos falando de, vamos falar, mais de R$ 10.000? Pode ser. Mais de R$ 10.000 de investimento, em média R$ 1.500 de investimento, quem sabe até menos, dependendo aonde você for comprar. Abertura máxima 1.8. Abertura máxima 1.2. Né? Essas são características básicas. Bom, pequenininha, grande e muito robusta. Construção dessas lentes. Vamos começar a apimentar um pouco mais a nossa conversa, porque nem só de valores, de tamanho e tudo mais, vive o fotógrafo. Então, construção dessas lentes aqui. Essa é uma construção grande, uma construção que é característico das lentes série L da Canon aí já de tantos e tantos anos, né? Uma lente robusta, uma lente forte que também suporta algumas intempéries aí do tempo, respingos e tudo mais. Então essa é uma lente aqui que, poxa, ela é forte, é uma lente bem construída, um vidro grandioso também aqui na frente, apesar de ele ficar um pouco mais no fundo, ó, a gente tem um degrauzinho aqui para chegar no vidro, então ele não fica diretamente exposto na lente, né? Aqui também nós temos um vidro que fica um pouco mais para dentro da lente, mas ainda assim ele está mais exposto. De qualquer forma, aqui nós temos uma construção muito resistente e aqui nós temos uma construção mais simples, uma construção de plástico que muito provavelmente não consegue suprir as resistências que esse equipamento aqui supre. Isso é uma coisa que precisa naturalmente ser justificada até pelo valor que é investido num equipamento como esse daqui. Aqui nós temos um bocal com um filtro de 77mm. Se você quiser colocar um filtro nessa lente aqui, você precisa de um filtro de 77mm, enquanto nesta pequenininha aqui você precisa de um filtro de 43mm. Distância mínima de foco dessa garotinha aqui é 0.30, enquanto dessa aqui é um pouco mais distante, 0.4, 0.40 no caso. Então a gente consegue focar um pouquinho mais longe com essa aqui e com essa aqui se consegue chegar um pouquinho mais perto, muito provavelmente por conta da construção desses equipamentos aqui. Questão do foco. Essa é uma lente rápida, é uma lente que já é uma lente muito versátil, mesmo ela sendo uma lente intermediária, mesmo ela sendo uma lente que não traz uma característica premium, né? Já essa lente aqui, com essa característica premium, naturalmente se espera que ela seja muito mais rápida e muito mais precisa, o que de fato ela entrega muito mais rapidez e muito mais
precisão também. Bom, isso aqui foram só características básicas, características que se você fizer qualquer pesquisa na internet você vai encontrar. Agora a gente vai para características de utilização, características, impressões pessoais minhas. Essa lente aqui, ela era minha antes de eu ter essa lente aqui. Hoje essa lente é do Johnny, do meu segundo fotógrafo, e ela foi substituída por essa aqui. Bom, eu sempre utilizei equipamentos intermediários, tá? Sempre. Durante muitos e muitos anos. Posso dizer agora que nesses últimos anos, nessa minha reta final, até aqui no caso, né? Ainda tenho longas e longas retas finais ainda para serem cumpridas na fotografia, mas nos últimos tempos eu migrei para equipamentos que são mais de ponta, que são de extrema qualidade, como é a 50mm 1.2. Por quê? No final do vídeo, mas na conclusão das coisas, vocês vão entender o porquê. Agora, eu sempre utilizei lentes intermediárias como essa aqui. Depois que a gente migrou para mirrorless, para as R, né, Canon R6, Canon R, RP e tudo mais, eu utilizei essas lentes aqui. Utilizei a 35mm, utilizei a 85mm dessa versão aqui e também utilizei essa 50mm aqui, exatamente essa que está aqui na minha mão. Sempre atendeu super bem, sempre atendeu muito bem, com um custo-benefício maravilhoso. Inclusive de você olhar para um equipamento como esse aqui e falar assim, cara, se der qualquer problema nesse equipamento aqui eu troco. Eu pego outra dessa, tranquilo. Por quê? Porque o investimento é muito baixo. Diferente de você falar isso no equipamento desse aqui. Se der um problema nisso aqui, eu falo, poxa, não tem como, né? Não tem como ficar trocando assim tão rápido de lente, de equipamento e tudo mais. Mas você já investe nisso aqui para provavelmente não te dar tantos problemas, certo? Por quê? Porque aqui é mais frágil. É um equipamento mais fraco, né? A gente precisa entender isso. Mas também tem os seus benefícios de ser muito mais em conta, de ser muito mais leve, muito menor e por aí vai. Tudo depende daquilo que você deseja. Então, ao uso prático, essa lente aqui ela é muito leve. Ela não te cansa, né? Ela fica com a câmera aqui, ela fica tranquila. Eu vou colocar na câmera para vocês verem como que fica o conjunto. Esse é o conjunto com uma 50mm 1.8. Se você mudar de câmera, se você tiver uma R8, se você tiver uma RP, não vai mudar muita coisa. Basicamente, é isso aqui. Esse é o conjunto. É extremamente leve. Eu acho que esse conjunto aqui não chega no peso só dessa lente aqui. Então, é realmente muito leve. É muito interessante. Agora, vou trocar para vocês verem o conjunto, como fica com a 50 1.2. Só para vocês terem uma noção do tamanho. Que aqui a gente já tem um conjunto extremamente diferente, muitíssimo mais pesado. É um conjunto que eu particularmente gosto, né? Porque eu até prefiro trabalhar com material um pouco mais pesado, que tenha mais, que eu consiga ter mais, preciso fazer mais força, digamos assim, do que trabalhar com material muito leve. Mas isso é uma característica pessoal minha, tá? Ó, aqui é o tamanhinho dessa lente aqui e aqui é o tamanho da outra 50mm. Ó, se a gente colocar na proporção aqui, pessoal, a diferença é grotesca, é muito gigante. Isso aqui é muito grande e realmente muito pesado. Só a lente tem quase 1 kg. Aqui nós temos 160 gramas. Então a diferença é realmente muito grande. Mas vamos lá, vamos continuar nessa usabilidade prática. O que isso aqui, o que é esse equipamento aqui, para mim, começou a fazer falta? O detalhe, a precisão, a rapidez, a nitidez e a cor. Ela trouxe diferenças, né? Como eu não tinha utilizado essa lente aqui ainda, quando eu comecei a usar essa lente aqui, eu não via diferença, porque eu nunca tinha usado a 50mm 1.2. Né? Nunca tinha utilizado esse equipamento especificamente falando, tá? Mas eu tive um determinado momento que eu consegui uma lente dessa aqui emprestada, que inclusive foi essa mesmo. Eu peguei emprestada de um colega, o colega que eu comprei essa lente, para fazer algum teste. E aí eu fiz 2 casamentos com essa lente antes de comprar ela. E realmente, assim, ela me apresentou diferenças que para o que eu faço, para o cliente que eu atendo, para o meu trabalho, para o meu perfil de negócio hoje, eu decidi em fazer essa migração para lentes primes. E aí, a gente vai entrar para a tela do computador agora, porque eu vou mostrar para vocês a diferença entre uma e outra, uma breve comparação. Vou falando aqui para que a gente possa discutir esses detalhes e vocês compreenderem aonde eu cheguei, né, aonde eu consegui concluir que eu precisaria. Então,
deixar esses equipamentos menores de lado e passar para esses equipamentos aqui, tá bom? Vamos lá para a tela do computador agora, que eu vou compartilhar com vocês. Um minuto. Bom, então vocês estão vendo a minha tela aqui agora e vocês estão nessa foto. Eu vou ficar aqui no cantinho conversando com vocês, tá? Essa foto vocês estão presenciando uma foto feita com a 50mm 1.8, a cinquentinha, como todo mundo conhece bem essa peça rara na vida de todos os fotógrafos. Essa 50mm nessa foto está em 1.8, eu estou sendo iluminado por um LED, o mesmo que está me iluminando aqui, tá? Só para vocês terem essa breve noção. Eu estou sendo iluminado por esse LED. O LED está em 100%, está em 5.600 de temperatura. A câmera, se não me engano, está em 5.800. Eu sempre deixo um pouquinho a mais porque eu curto, eu gosto. Nunca deixo setado igual as duas luzes, mas, enfim, é uma característica. Então, assim, pessoal, aqui nós temos a 50mm 1.8 performando, certo? Fixa o seu olho na tela agora olhando para a foto, porque eu vou mudar a foto e você vai ver a 50mm 1.2 em 1.8, nas mesmas configurações que a 50mm 1.8 está aqui que vocês estão vendo agora. Fixe o seu olhar na foto. E eu vou trocar de foto em 3, 2, 1, agora. Aqui nós temos a 50mm 1.2 em 1.8. Nas mesmas configurações, inclusive. Ó, aqui nós estamos em 1.8, a 50mm 1.8, e aqui 1.2 em 1.8. Aqui, 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 aqui. Aqui, de novo, mais uma vez, aqui. Vocês percebem que a gente tem uma suavidade muitíssimo maior nessa opção aqui, na 1.2. A transição das áreas claras, que é essa área aqui, para as áreas mais escuras da imagem, ela tem uma profundidade maior. Então ela tem uma dinâmica com mais profundidade. Essa dinâmica da 1.8, ela é uma dinâmica que eu particularmente gosto já bastante, já me atende super bem, né? Inclusive até nessa opção aqui, eu tentaria aproximar um pouco mais dessa sombra aqui de trás, como está aqui. Porém, quando a gente vai entendendo um pouco mais sobre essas questões, a gente compreende que aqui nós estamos falando de uma dinâmica mais profunda, nós temos mais capacidade, nós temos mais capacidade de captura nessa imagem. A hora que eu for aproximar as fotos, vocês vão compreender um pouco mais. Aqui nós temos realmente uma visão um tanto quanto mais simples e aqui nós temos uma capacidade maior. Olha só, no centro da imagem aqui da 50mm 1.8, a gente tem basicamente na imagem completa uma captura semelhante ao centro da imagem, enquanto aqui nós já temos uma aresta muito maior. Percebam que a nitidez na mesma área, né, no primeiro plano aqui, tanto indo para as bordas quanto nessas áreas mais inferiores, superiores, ela perde bastante da nitidez, enquanto aqui nós temos uma igualdade de primeiro plano muito maior, muito mais fiel do que nós temos na 50mm 1.8. Na parte de coloração, vejam só, aqui nós temos 50mm 1.8, um tanto quanto mais magenta, e aqui nós temos uma cor mais puxando para o verde. A gente tem essas duas diferenças. E quando a gente vem para, aqui nós temos 50mm 1.2 em 1.8, agora vamos para 50mm 1.2 em 1.2. Aqui, logicamente, por nós abrirmos mais a abertura, nós temos uma quantidade de aresta muito maior. E aqui eu tive que alterar a configuração para compensar de 1.8 para 1.2, então eu acabei não ajustando muito bem, não tão semelhante quanto estavam essas fotos aqui, porque aqui nós estamos na mesma configuração, aqui também nós estamos na mesma configuração, e aqui a gente mudou, se não me engano, eu deixei o ISO em 100, aqui nós estávamos com ISO 200, alguma coisa nesse sentido. Mas ok, aqui nós temos então a 50mm 1.2 em 1.2, certo? Então aqui a gente já tem uma presença de sombra maior, porque faltou a gente dar um pontinho a mais para ficar nessa mesma exposição. Porém, a gente consegue ver que
Aqui a gente tem um ponto de foco muito menor, já só concentrado mais nos olhos. Percebam que do olho para trás o desfoque já começa a ser muito maior, enquanto aqui não. Aqui nós temos um ambiente de foco muito maior, né? um espaço de foco maior do que nós temos aqui em 1.2. Agora, nós compreendemos que mais magenta, mais esverdeado. Mais magenta, mais esverdeado. Só para curiosidade, essas fotos são em JPEG mesmo, não está em RAW. Essas fotos são as configurações da câmera mesmo, que veio para cá. Não tem alteração na configuração da câmera dessa imagem para essa ou para essa aqui, a não ser somente o triângulo de exposição, que daqui para cá eu tive que alterar para poder manter a exposição ok, certo? Agora, nós vamos para um próximo detalhe que vamos pegar a 50.1.8 e vamos aproximar em 100%. Opa, aqui foi 200, vamos aproximar em 100%. Aqui nós estamos em 100% de aproximação a 50mm 1.8. Particularmente, em termos de nitidez, já temos uma nitidez ok com a 50mm 1.8. Não sei se vocês consideram isso, mas eu olho para isso aqui, eu vejo um olho bem focado, vejo também detalhes dessa barba por fazer, que precisa amanhã cedo fazer urgentemente, também, né, apresentando boas características. E aí nós vamos para 50mm 1.2 em 100% também. Bom, aqui a gente já tem uma outra perspectiva de nitidez. Vamos observar os cílios e os olhos deste rapaz que foi o nosso modelo aqui. Vamos voltar para 51.8, vamos voltar para 1.2. Coloca a tua qualidade em 4K aí para você tentar buscar ver o máximo de coisas de diferença entre uma e outra. É mínimo, mas existe a diferença. Aqui, 50mm 1.8 em 1.8 e aqui, 50mm 1.2 em 1.8, tá certo? Agora nós vamos para 50mm 1.2 em 1.2, aproximando do zoom de 100%. Espera aí, opa, vamos voltar aqui. Oh, meu Deus do céu, não é fácil lidar com essa tecnologia. Um minuto, aí, 100, aí. Aqui estamos 50mm 1.2 em 1.2, para que vocês possam observar esses detalhes aqui com um zoom de 100%. E aqui voltamos para 50mm 1.8 com um zoom de 100%. Aqui 1.2 em 1.8 com um zoom de 100%. E aqui também 1.2 em 1.2 com um zoom de 100%. Vamos aumentar mais? Vamos para 200% de aproximação aqui. Ô, cara, meu teclado tá triste, hein? Aqui, 200% de aproximação. Aqui a nossa 50mm 1.2 em 1.2, tá? Voltando aqui para os olhos, que é o nosso ponto de foco aqui nessa ocasião, essa região aqui. Aqui nós temos, então, bastante detalhe. Voltando agora para a 50 1.8, vamos aproximar mais em 200%. A gente já consegue ver uma diferença gigantesca no detalhamento desses fios, dessa nitidez do olho, de qualquer coisa que vocês possam considerar. 50mm 1.2 em 1.8, então aí a gente tem uma característica muito maior de detalhamento ainda. Vamos voltar, 50mm 1.8, fixa o seu olhar na tela, olha para 50mm 1.8 e agora olha para 50mm 1.2. Ambas as imagens com 200% de aproximação e aqui 50mm 1.2 em 1.2. Julgo a dizer que 50mm em 1.2 aqui tem uma presença de detalhes maior do que a 50mm 1.8 em 1.8. Creio que para a gente chegar nesses detalhes aqui, se é que vai chegar, nós teríamos que puxar a 50mm 1.8 para 2.8 aí para a gente conseguir ter esse nível de detalhamento aqui, certo? Bom, já falamos sobre cor, aqui a gente consegue ver a diferença de cores também muito forte, né? Olha só. Opa. Vamos aproximar um pouquinho. Diferença de cores, no aspecto geral da imagem, a gente consegue entender que temos essa diferença de cor. E essa cor aqui não é ruim, tá? Não pense que não é uma crítica, só estou mostrando a diferença das cores que tem, que traz de uma para outra. Muitas pessoas perguntam assim, dá diferença de cor uma lente para outra? Bastante, dá bastante diferença, pessoal.
Se a gente usar, por exemplo, a 2470 que está me gravando aqui, dá bastante diferença de acordo, se colocar do lado com as mesmas configurações com a 50mm, seja 1.8, seja até 1.2. Então, sim, dá muita diferença. Vamos agora a outro termo, que é outra questão muito importante a ser pensada, que quando você fala em 50mm, logo vem essa consequência dessa lente muito presente em todas as pessoas que utilizam esse material, que é desfoque, né? Então a gente vai aproximar aqui novamente para entender o desfoque máximo que temos na 50mm 1.8. Bom, aqui a gente percebe já, num primeiro momento, que ele tem um desfoque com uma característica nervosa mais forte, né? A gente consegue ver aqui, ó, já nos pelos faciais aqui, até no contorno da orelha, no contorno do casaco, existe um aspecto mais nervoso aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver essas ranhuras aqui, esse aspecto, ele é um aspecto um tanto quanto mais como se fosse uns nervos, entendeu? Então, a gente tem bastante disso presente na 50mm 1.8, né? De longe, assim, a gente consegue ver mais essas características aqui na parte da blusa mesmo, que tem esses detalhes e tudo mais, porém, se a gente aproximar, a gente consegue perceber essas pequenas deformações de uma maneira mais intensa, né? Aqui esse contorno da orelha que não me agrada muito. Esse aspecto aqui até nos fiozinhos da barba, aqui no próprio casaco, essas bolinhas aqui até não me incomoda, eu acho até legal em algumas ocasiões. A 50mm 1.4 da Canon, se não me engano, faz bastante isso e eu acho até que em alguns momentos casa perfeitamente. Só que não é para todas as situações, né? Não é para todas as situações que a gente realmente vai conseguir utilizar desse efeito aqui, né? A gente, em algumas situações, não vai ser tão agradável assim, ainda mais se a gente aproximar cada vez mais do nosso objetivo a ser fotografado. Já aqui na 50mm 1.8, em termos de desfoque, a gente já tem a 50mm, desculpa, 1.2 em 1.8, a gente já não tem quase nada dessas aberrações aqui, né? Desses contornos, desse bokeh nervoso, assim, sabe? A gente já tem uma suavidade imensamente maior, seja nas áreas da blusa, onde tem esses detalhes, seja no contorno do casaco, no contorno da orelha. Então a gente consegue perceber que é um desfoque realmente mais cremosinho, mais creaming, né? Então essa diferença do desfoque, ela é extremamente perceptível, né? Aqui a gente não está falando mais tanto do detalhamento das áreas dos olhos aqui e tudo mais, mas sim da perspectiva do desfoque da 50mm 1.2 em 1.8. Vamos colocar só, mudar lado a lado aqui para vocês verem a diferença. Deixa eu ver se a gente está aqui na tela ainda, não. Deixa eu voltar aqui só para vocês perceberem. Ó, aqui nós temos o desfoque da 50 1.8 e aqui o desfoque da 50 1.2 em 1.8. E aí nós vamos para o desfoque da 50mm 1.2 em 1.2, aqui a gente já vê um leve início na abertura máxima, né, no caso, um leve início desse mesmo contorno aqui. Só que percebam que não tem nem comparação, né? Esse contorninho mínimo daqui, no casaco já não consigo identificar a presença desse contorno aqui, compreende? E aqui a gente já tem em 1.2, naturalmente, um desfoque muitíssimo maior, né? Um desfoque que só o ponto focal aqui mesmo é essa região, que é o nosso primeiro plano aqui. A partir daqui, a gente já tem a presença de desfoque. Então, em termos de desfoque, em termos de cremosidade, em termos de qualidade de detalhes e tudo mais, não tem muito como comparar um equipamento com o outro, né? Realmente aqui a gente já tem perspectivas bem diferentes. Tá, entendemos as diferenças aqui? Volta eu para a tela aqui agora. Entendemos as principais diferenças disso aqui e disso aqui? Sem contar, logicamente, que aqui você vai, né, abraçar um mundo de luz muito maior do que essa lente aqui por conta de 1.2 para 1.8. Algumas pessoas podem falar, não dá tanta diferença assim. Dá muita diferença sim. Dá bastante diferença. De 1.2 para 1.8 dá realmente muita diferença. O que não dá muita diferença é de, sei lá, F2 para F2.8, F2.5, sei lá. Mas de 1.2 para 1.8, sim, a gente tem uma presença de luz muito maior
chegando através desse equipamento aqui do que através desse. Bom, em termos de construção aqui, se não me engano, nós temos 10 lâminas no diafragma dela, e essa aqui nós temos, se não me engano, 16. Então é quase o dobro de lâminas. Quando a gente vai em busca de flare, no contraluz, no pôr do sol, alguma coisa, aqui traz um efeito muito bacana, e aqui não traz tanto desse efeito assim. Mas enfim, pessoal, quando a gente pode definir que é hora de uma lente como essa aqui, ou vou ficar o resto da vida com essa lente aqui, como que funciona tudo isso? E volto a dizer, como já falo em vários outros vídeos, não existe um certo e um errado. Isso está claro para todo mundo. Existe o que é certo para você no atual momento que você está. Então, se a gente colocar, vamos voltar para a tela do computador aqui, se a gente colocar as imagens em 44% aqui, que está aberto no Photoshop, e passar por cada uma delas, nós não temos tantas diferenças assim, né? A gente vai tendo muita diferença quando a gente vai aproximando essas imagens e vai captando os detalhes dessas imagens, né? Porém, existe uma diferença em termos de qualidade grande, né? A gente que sabe, que consegue visualizar isso, a gente que tem esse aspecto técnico para visualizar esse tipo de coisa, precisa compreender que existem diferenças, sim. Uma coisa é melhor que a outra, independente se é mais caro, se não é, se isso ou se aquilo. Agora, essa diferença de imagem justifica a diferença do valor investido nesses equipamentos aqui? E aí que vem aquela palavra que todo mundo tem muita raiva, muitas vezes, que é depende. Depende do seu atual momento, depende do seu objetivo, depende do seu negócio, depende da sua capacidade financeira, depende do cliente que você atende, porque eu volto a dizer para vocês algo que eu já falei em outros vídeos. Eu sou pago pelo meu cliente para ver essa diferença que ele não vê. Se eu colocar do lado, se eu colocar todas essas 3 fotos para o meu cliente ver, é muito provável que ele não veja a diferença, cara. É muito provável que ele não veja essa diferença. Entende? Mas é aí que tá. O meu cliente hoje, ele me paga para que eu veja essa diferença. E eu entenda que se eu fotografar com uma 50mm 1.2, ao invés de uma 50mm 1.8, eu estarei entregando para ele um nível de detalhamento, um nível de qualidade de imagem maior. Eu compreendo que eu hoje sou pago para isso. Hoje, entendendo a minha posição, entendendo o meu objetivo, entendendo a minha perspectiva de negócio, entendendo o cliente que eu atendo hoje, eu compreendo e concluo que, para mim, o equipamento a ser utilizado é esse aqui, o mais caro. E para você, é esse ou é esse? Não sou eu que vou te falar, é você que precisa responder. Agora, não queira utilizar disso aqui, sendo que todas as perguntas são respondidas e a resposta é esse aqui. Se o negócio pede essa lente aqui, ela vai fazer coisas muito semelhantes a essa aqui. Muito semelhantes mesmo. É nível de detalhamento, é lá nas profundidades da imagem que a gente vai conseguir compreender sobre as diferenças. Ah, tem uma diferença de cor, a pele aqui sai muito mais bacana, em diversas condições de luz a gente tem uma performance desse equipamento aqui melhor do que esse, mas quem tem que responder, principalmente financeiramente, sobre qual é a melhor opção, é você. Não sou eu que vou responder. Eu estou te dando o exemplo do que eu faço, quais são as perguntas que eu faço, para que eu tenha a conclusão de que eu preciso de um equipamento desse aqui. Eu estou falando de coração muito aberto, porque no passado eu já tive equipamento desse aqui no momento que eu tinha que ter desse aqui. E eu me apertei demais, tanto é que eu tive que vender. Entende? Então, assim, tudo depende do momento que você está, do cliente que você atende, do negócio, da imagem. Não vai ser uma troca dessa aqui que vai olhar para o teu negócio e vai falar assim, nossa, agora todo mundo vai ver uma diferença gigantesca. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Aos poucos, o negócio evolui como um todo, o trabalho evolui como um todo, e então você enxerga a necessidade de olhar para dentro da sua estrutura de equipamentos e falar, agora eu preciso trabalhar com o que existe de melhor disponível no mercado. Né? E eu posso confirmar para vocês que essa é uma lente aqui que tem características, na minha concepção, que chega muito próximo das de cinema.
porque ela tem uma estrutura muito interessante. Agora, hoje isso vale para mim, hoje é valioso para mim, hoje o negócio paga, entende? A questão é, o negócio paga, tem que entender isso, né? E não muitas vezes deixar as nossas vontades falar mais alto. Porque se você não conseguiu extrair o máximo desse equipamento aqui ainda, você muito provavelmente não vai conseguir extrair o mínimo desse equipamento aqui. Então tome muito cuidado na decisão quando você vai decidir por comprar uma lente ou trocar de lente ou tudo mais. A intenção desse vídeo aqui foi demonstrar as diferenças para vocês do que é de verdade mesmo, o que muda trabalhar com essa ou trabalhar com essa. Se chegar para mim hoje e falar, Caio, ó, vou te dar um kit de uma 50mm 1.8 e uma R8 na tua mão para você fotografar esse casamento, você topa? Topo e eu tenho plena convicção de que eu vou entregar. Entende? Por quê? Porque não é o equipamento que fala por mim, é o que eu mando ele fazer por mim, entende? Então, tudo vai depender do teu atual momento, da situação que você está, do negócio que você está construindo, do objetivo, do cliente e tudo mais, e todas essas respostas sendo a favor de você investir numa 50mm 1.2, aí sim é momento de você investir, mas tome muito cuidado com isso, tome muito cuidado para você não colocar a carreta na frente dos bois, como dizem aqui no sul do Brasil, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu espero que você tenha aproveitado dessas diferenças, tenha discordado, tenha concordado, fique super à vontade. Já peço para você se considerar aí em se inscrever no nosso canal, porque toda semana a gente está trazendo muito conteúdo legal para a vida do fotógrafo. Fica o convite também para você entrar no nosso canal de transmissão lá no meu Instagram, @CaioMaier_Fotografia. Lá a gente tem indicações, insights e mensagens mais diárias que sempre está ajudando em uma coisa ou outra. Então fique super à vontade, está convidado para você fazer parte desse canal também, seguir a gente lá também, obviamente, né? E é isso aí. Espero que você tenha curtido, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!